Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar estudando a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo de número 7, que diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então aqui tem a vocação, a escolha do profeta. Ele vai receber através do Espírito Santo a palavra da boca de Deus, vai ouvir a voz de Deus e vai anunciar ao povo. Vai conseguir o profeta, pelo dom do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, ter discernimento exato do sentido da palavra, da vontade de Deus, vai ter o conhecimento de Deus e vai anunciar essa palavra. Então essa palavra, ela não voltará vazia. Ela vai realizar a obra, vai haver mudança, vai haver acontecimentos. Algo terá que acontecer. É o que nós vamos ver aqui através desse estudo a respeito da transformação, do novo nascimento. E vamos colocar no seu devido lugar a prática, a justiça, a obediência e a graça. A presença da graça, mas a graça não vem antes. A graça vem após. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e tem que haver uma obra de conhecimento de Deus, de entendimento da palavra, de dar ouvido à voz do profeta, do atalaia, que é o anunciador da justiça, do perigo, é o que avisa o homem a respeito do juízo de Deus. Então ele tem que dar ouvidos com fé, ele tem que ter fé. Então ele vai desejar, ele vai ter o propósito de obedecer a palavra de Deus, que ele está ouvindo o anúncio. E aí vem então a prática da boa obra, a prática da obediência, uma vida conforme essa palavra do profeta, do atalaia, e a provisão já está feita. O sangue de Jesus, o perdão, aí sim a misericórdia, a graça, que estão aí para serem ativadas numa intervenção salvadora, para que se pague o preço quando o homem falha, quando peca. Então, vem o dom gratuito de Deus, vem o perdão em Cristo, o sangue de Jesus nos purificando todo o pecado, se andarmos na luz. Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é muito importante que a gente venha a entender a própria pregação de João Batista, que nós trabalhamos nos últimos estudos, quando João Batista vem pregando o arrependimento. E ele até impede que pessoas venham correndo se batizar. Não pode correr para se batizar como as víboras fogem do fogo, fogem da condenação, fogem do perigo. São as primeiras a fugir. Então João Batista não quer que você haja como uma víbora, que é a primeira a fugir do incêndio, porque você não se preocupa com ninguém, você não tem ninguém para você ir buscar e salvar, ir ajudar, você não tem obras, você não tem amor, você não tem frutos. Então você realmente tem que produzir frutos dignos desse arrependimento para que você possa então ser batizado. E vamos ver exatamente essa mesma sequência aqui neste texto de Ezequiel, capítulo 33. Versículo 8 agora. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Então veja que, como se fosse João Batista, o atalaia, o profeta, como tantos outros foram enviados, como João Batista, então, para anunciar o batismo, o arrependimento, para anunciar a mudança de vida, a mudança de prática, a honestidade, a sinceridade. Exatamente isso que nós vamos ter aqui em todos esses versículos de Ezequiel 33.
A primeira palavra de Deus, a primeira mensagem é arrependei-vos. Deixe a prática da maldade, da impiedade. Você tem que vencer o mal que está dentro de você. Vencer o mal e praticar o bem. Você tem que sair das trevas e vir para a luz. Então o profeta precisa dissuadir ao ímpio do seu caminho mau. Essa é a verdadeira pregação. Então nós temos muito a pregar, muito a ensinar. O que são as trevas, o que é o pecado, qual é o pecado. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Qual é essa iniquidade? Você precisa se livrar do mal, da iniquidade, da falta de lei, da falta de obediência à palavra de Deus. E cabe então ao profeta pregar, dissuadir, anunciar o arrependimento, a conversão. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Como disse o próprio apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu tenho que pregar este evangelho da reconciliação com Deus, do arrependimento, da paz com Deus pelas boas obras. Este é o evangelho. E que tem no seu contorno e já está preparado para agir quando necessário. Então, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Se pecarmos, temos um advogado. Então nós temos que, em primeiro lugar, obedecer a Deus e praticar a justiça em todo o tempo. Versículo 9. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Nós fomos formados em uma geração passada, nós recebemos esta mensagem do Evangelho de conversão. Ó, quão cego andei, perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Então nós precisamos realmente dessa mensagem da conversão, tendo o sangue de Jesus como uma provisão para perdão dos pecados que nós tínhamos no passado, no tempo da ignorância. Deus não leva em conta. O sangue de Jesus purifica de todo pecado, de toda maldade, de toda iniquidade. Mas agora eu nasci de novo. Agora essa fé tem que ser demonstrada em obras. Eu tenho que mostrar que eu conheço a Deus e que eu me converti. Tem que se converter do seu mau caminho para viver, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa é a vontade de Deus. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então nós temos aqui o versículo de número 10 que diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Você tem que se converter para viver, para andar na luz, sair das trevas, vencer o mal, renunciar ao mal, praticar o bem, as boas obras, e então o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e você vai viver, andar na luz, vai andar com Deus, vai guardar os mandamentos, vai obedecer a palavra de Deus, vai ouvir a palavra do profeta, vai aprender e vai viver de acordo com essa palavra. Então, versículo 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? É claro que a conversão, o arrependimento é para uma nova vida. É para Israel viver na presença de Deus, obedecendo a Deus, guardando a sua palavra, andando na luz, agradando a Deus. Sempre obedecendo com fé. Ouve a palavra de Deus, crê e obedece e pratica. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E com nós agora, fomos enxertados neste povo. Estamos juntos com Israel para nos converter, abandonar nossos maus caminhos, se converter do seu mau caminho, nosso mau caminho e viver. E ser transformados e andar com Deus e agradar a Deus. Não pense você que você está numa situação diferenciada,
que você vai roubar, você vai mentir, você vai matar, você vai desobedecer todo o bem, toda a palavra de Deus e vai viver pelos méritos de Jesus? Não, quem diz que o conhece tem que andar como ele andou. Quem crê nele tem que andar no seu caminho, tem que achar a porta estreita e andar pelo caminho estreito, que é o caminho do justo. Veja que o versículo 12 diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Este é um ensino profético, é a palavra de Deus, válida sempre. É o mesmo Deus de ontem, é também hoje presente, ele não mudou e é exatamente isto. Você tem que andar na presença de Deus, se converter. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado que você tenha cometido no tempo da ignorância. E agora você vive na presença de Deus praticando a justiça em todo o tempo. A sua justiça, disse Jesus, tem que exceder em muito a dos escribas, dos fariseus, hipócritas, dos mentirosos. Se você anda na mentira, você é filho do diabo. Se você anda na prática da injustiça, da iniquidade, você é filho do homem do pecado, que vai se manifestar no fim dos tempos, quando a sujeira do mundo vai crescer cada vez mais. Então ele se manifestará, o anticristo, a besta, o dragão, a serpente, o diabo. Mas você é filho de Deus, para andar na luz, para amar, porque Deus é amor, quem ama é nascido de Deus, quem não ama não conhece a Deus. Então você tem que andar na justiça, na prática da justiça, como filho de Deus. E praticando a justiça, você viverá. Você vive por andar nos passos de Jesus. Ele é o justo. Ele nos justifica de todo o passado. Se pecarmos, temos um advogado. Seu sangue nos justifica se pecarmos. Mas o nosso projeto, o nosso propósito, a nossa conversão, a nossa fé tem que nos levar à obediência, à luz, ao conhecimento de Deus e à prática da justiça, da verdade, do amor ao próximo, acolhendo o necessitado, visitando o órfão, a viúva, amando ao nosso próximo. Essa é até a mensagem da nova reforma que nós precisamos agora da segunda parte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e ao próximo como Cristo nos amou. Então, na prática do bem, da justiça. Mas eu já pratiquei a justiça no passado, agora posso pecar? Não pode. Eu vivi no pecado no passado, eu estou perdido? Não, a graça te basta. A graça é melhor que a vida. A graça, ela te salva do pecado, da morte, das trevas, do mal, te traz para a luz. Agora você tem que se firmar, andar, perseverar no amor a Deus, no amor ao próximo, perseverar na presença de Deus. E não voltar como o cão, como a porca lavada para o seu vômito, para a sua imundícia, para o seu pecado. Você realmente tem que se converter e praticar a justiça. Versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Veja que o sangue de Jesus está ali, a graça de Deus continua aqui, está tudo preparado, toda a dispensação da graça, tudo já antecipadamente feito para que você ande na luz, para que você receba a graça salvadora e ande na presença de Deus. E ande praticando a justiça. Nem que você confie na justiça que foi praticada no passado. Não vão trazer à memória as suas justiças se você voltar para a prática da iniquidade. Nessa iniquidade você morrerá. Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, pregamos, fizemos o que for. Mas Jesus dirá:
não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, para o inferno. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Então nós temos que realmente andar nas boas obras, no bem. Temos que vencer o mal, glorificar a Deus com a nossa vida, com a nossa prática, não só de palavras, mas com o coração. Não ter só a palavra de Deus, mas a vida, o coração com Deus, andar com Deus, viver com Deus. Exatamente isso aconteceu na minha vida. Eu sei exatamente isto. Eu vivo isso. Eu tive essa experiência. Eu tive esse encontro com Deus. Eu tenho esse testemunho da vitória sobre o pecado, da vitória sobre o mal. De irmos buscando, irmos batalhando, lutando contra o mal, vencendo o mal e sendo batizados com o Espírito Santo, entrando na presença de Deus, recebendo a glória de Deus em nossa vida, sendo transformado, nos convertendo, vencendo a iniquidade e aprendendo do Espírito Santo e tendo o Espírito Santo morando em nós. Nós temos que alcançar essa vitória, nós temos que vencer o mal, temos que vencer a iniquidade, temos que amar cada vez mais, amar profundamente, amar mais e mais, para realmente estarmos na luz, na presença de Deus. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça. Então vejam bem, agora é o ímpio. Vou falar com o ímpio. Eu sou o atalaia, eu sou o profeta. E vou dizer ao ímpio o que Deus está dizendo para mim. Eu transmito a ordem de Deus, a mensagem de Deus. Eu não falo por mim mesmo. Deus aqui está nos ensinando exatamente como Ele é, o que lhe agrada. Estamos conhecendo a Deus. Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, se ele for aquele que a palavra de Deus diz que treme diante da palavra de Deus, que se converte, que chora, que se humilha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter do seu mau caminho. É exatamente o mesmo texto. Está aqui agora pelo profeta Ezequiel. Se ele se converter do seu pecado, então ele vai se converter do mal e vai praticar juízo e justiça, é o que está escrito aqui no versículo 14. E praticar obra, ação, vida, mudança. Vai amar o próximo, vai cuidar do pobre, da viúva, do órfão, vai glorificar a Deus, vai dar graças a Deus em todas as coisas, a sua vida vai mudar. Ele vai praticar o juízo e a justiça, tanto para com Deus quanto para com o seu próximo. Restituindo esse ímpio o penhor, versículo 15, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Então, prática, obra, vida. No próximo estudo, vamos trazer Zaqueu, o encontro de Zaqueu com Jesus. Nós vamos ver este versículo se cumprindo na vida de Zaqueu. Por isso Jesus vai dizer, hoje entrou salvação nesta casa. Aqui está mais um filho de Abraão. Vamos destacar isso porque é uma sequência a partir desse versículo 15 de Ezequiel 33. Restituindo esse ímpio o penhor. Ele vai deixando de ser ímpio. Quando ele rouba, quando ele é desonesto com o seu próximo, com o seu irmão, com a sua casa, ele é um ímpio. Ele é mau, ele está no caminho errado, ele vai ser condenado, ele vai morrer no seu pecado. Ele terá a morte eterna. Ele está fazendo os outros sofrerem, chorarem. Ele está trazendo o pecado para o mundo. Ele está multiplicando a iniquidade, ele será condenado. Mas se ele restitui o penhor, já uma situação de uma divisão de bens, de uma partilha, de uma herança, ou de uma situação qualquer de algum negócio, se ele passa a ser justo, honesto em seus negócios, ele começa a deixar de ser mau, começa a deixar de ser ímpio para com o seu próximo, indenizando o que furtou, o que rouba constantemente, indeniza, procura como fez Zaqueu,
andando nos estatutos da vida, a lei de Deus, a Torá, os mandamentos do Sinai, os mandamentos dos Salmos, os mandamentos da palavra de Deus, os mandamentos de Jesus agora, andando nos estatutos da vida. Deus é vida, da palavra da vida, da luz de Deus. Os estatutos de quem realmente conhece a Deus, cumprem esses estatutos. Em vez de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e praticar o mal, ele come do fruto da árvore da vida. Ele se alimenta de Jesus, o pão do céu, o pão da vida. E não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Porque quem praticar a iniquidade, morrerá. Quem praticar o mal, morrerá. Mas e a graça? A graça é uma provisão. Se pecarmos, quando pecamos, e nos arrependemos e nos convertemos, somente pela graça. Então você não vai precisar fazer tantas e tantas obras, tantas e tantas coisas boas, mas você precisará se converter. Sua vida terá que mudar. E então você receberá o perdão. Mas se você continuar na prática da iniquidade, pode ter feito o que for no passado. Eu levantei minha mão, já fui lá na frente da igreja. Mas você rouba, você é iníquo, você é mau, você não obedece a Deus. Você está se enganando. Você está morto nos seus pecados. Você está perdido. Versículo 16. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Está aqui na palavra de Deus, Ezequiel. Nós não podemos gostar, destacar alguns versículos e praticar, e citar, e fugir de outros. Nosso desafio aqui que o Espírito Santo nos dá é toda a palavra de Deus, e é Deus falando. É o atalaia de Deus falando. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Você quer isso para a sua vida? Então termine de ler o versículo. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Ezequiel 33:16. Pratique o bem, ande na verdade, fale somente a verdade. Da sua boca não pode sair água contaminada, a água amarga da mentira, da maldade, da difamação, da calúnia. E ao mesmo tempo você querer que saia o bem, a paz, semeando a paz, a verdade, o amor ao seu próximo, querendo que ele seja abençoado. Não pode. Você tem que praticar a justiça, o juízo, a verdade, o bem, o amor. Aí você prova que você é filho de Deus. Aí você sabe que você é filho de Deus. Fora isso, você está se enganando e não entrará no reino do céu, está se condenando. Está condenado pela prática da sua iniquidade. Versículo 17. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Então alguém vai invocar o poder de uma graça que não deveria exigir arrependimento, conversão, mas o Senhor é justo. É o caminho de vocês que não é justo. E não venham dizer que o caminho do Senhor não é justo. Veja aqui, versículo 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Não importa. Aí sim decaiu da graça. Foi para uma prática convulsiva, uma prática espontânea, uma prática contumaz da iniquidade. Realmente se entregou à iniquidade, morrerá nela, será condenado. Pode ter ido lá em 10 igrejas evangélicas, levantado a mão e ter o nome em todas, não avisar que saiu de uma para outra, será condenado, morrerá na sua iniquidade. Você tem que realmente crer em Jesus e obedecê-lo e praticar a sua palavra, palavra de vida eterna, palavra de vida, é todo que crê e observar, crer e praticar. Não adianta apenas dizer que creu, você tem que viver. Se você creu e não morreu naquela noite, você tem que, a partir
daquele momento estar andando com Jesus, sempre melhorando, amando mais, vigiando mais, glorificando a Deus mais, orando, louvando, cantando, mas também amando o seu próximo, socorrendo o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, amando o seu irmão, amando a Deus e amando o seu próximo. Você tem que viver nessa justiça. Você tem que se converter realmente de toda a sua impiedade. É o que diz o versículo 19. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Realmente a prova da obra de Jesus é que você nasceu de novo. Nasceu da água, nasceu do Espírito, agora segue a Jesus, pratica juízo e justiça, que são a base do trono de Deus. Todo olhar de Deus está à procura do justo, do que obedece, daquele que treme da sua palavra, diante da sua palavra, aquele que se humilha, aquele que se quebranta. Deus está à procura dele, o seu verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Esse viverá por eles, praticando juízo e justiça, agradando a Deus, conhecendo a Deus e obedecendo a sua palavra, praticando. Versículo 20. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E nós também fazemos parte. Já citamos aqui tantos versículos que demonstram que Jesus realmente quer que cada um de nós viva no caminho certo, no caminho estreito, seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, guardando a sua palavra, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Então, Deus nos julgará pelos nossos caminhos, pelas nossas obras. Versículo 21. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca, antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Aqui está realmente a unção do Espírito Santo. É exatamente assim que Deus trabalha na minha vida desde o meu batismo com o Espírito Santo, em que tanto a minha oração, o meu louvor, a minha pregação, dirigidas pelo Espírito Santo, ele abre a minha boca, fala, é o que realmente Jesus anunciou para os seus apóstolos. Não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque na hora em que vocês forem arguídos, tiverem que responder às autoridades, o Espírito Santo vos dará a palavra. Ele falará através de vós e com autoridade e sabedoria que não poderá ser resistida por ninguém. Então que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba a unção profética, a unção do Atalaia, e esteja também transmitindo a luz da palavra de Deus para todo mundo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.